Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, a gente espera que sim. Então, hoje é a nossa última aula desse semestre, a última aula usando esse tecido que vocês ganharam, né? Então, como vocês já sabem, essa semana vai ser o sorteio, né? Que algumas de vocês estão participando. Quem enviou o seu trabalhinho pronto com esse tecido aqui já está participando. E quem ainda não fez, esse aqui vai ser uma opção de um trabalho bem fácil e rápido para quem quiser participar, que vai até o final dessa semana, então ainda dá tempo. Aqui eu apliquei num trilhinho um barrado com estêncil e uma pintura com estêncil, tá? Então, eu usei a termolina e fiz o recorte aqui, ó. E dessa forma, vocês podem aplicar em vários outros trabalhos. Eu fiz aqui num trilhinho, mas vocês podem estar fazendo numa toalhinha quadrada, pode aplicar na toalha de mesa, se quiser deixar ela maior, ou até nos barrados de cortina, né, que saiu bastante cortina com esse tecido, e fica bem legal, bem bonito. Só que como ele é um tecido fino, ele precisa de cuidado na lavagem por conta da tinta e por conta da termolina. E de acordo com a quantidade de lavagem, de vez em quando tem que reaplicar a termolina. Mas também nada impede de fazer esse mesmo trabalhado, e quem não quiser usar a termolina e recortar, pode deixar ele quadradinho e só embainhar. Passar a bainha normal, mas fazer esse mesmo trabalhado que fica bem bonito, tá bom? Então, a gente vai dar início aqui à aula. Eu vou fazer o trilhinho, cortei um trilhinho. A medida pode ser de acordo com o que vocês quiserem. Eu cortei pelo comprimento do tecido ali de 1,5 m e tirei 50 centímetros da largura, tá? Pro meu trilho. Importante que a gente coloque o tecido sobre a tábua, né? Que como vocês já sabem como a gente pinta. E ela esteja com um pouquinho de cola, para que o tecido fique bem aderido a ela, para não ter perigo de borrar, tá? Então, ó, eu vou usar um barrado de canto, ó, um estêncil com barrado de canto, que é esse aqui. Mas vocês podem estar escolhendo qualquer outro, não precisa ser necessariamente esse aqui, pode ser outro. Tem vários modelos bonitos, um mais lindo do que o outro, né? E vocês já sabem que encontro na Bela Aviamentos. E vou usar também este aqui, tá? Mas é a mesma coisa para esses de flores. Tem vários modelos, ó, um mais lindo do que o outro. Não precisa usar necessariamente o que eu tô usando, tá? Tem vários modelos, ó. Olha esse que lindo também. Tem vários modelos, ó, de barrado. Vocês podem estar escolhendo o que achar mais bonito, ou então até reaproveitar os que vocês já adquiriram quando a gente pintou as toalhinhas de barradinho, né? Então, para dar início, eu vou usar uma tinta de tecido com tons de marrom. Vocês podem estar escolhendo aí a que vocês tiverem em casa, siena natural, chocolate, tá? Um tonzinho de marrom acima da cor do nosso tecido, mas que seja tinta de tecido, né? Um marronzinho. Mas também nada impede de vocês tá usando outra cor, né? Quem quiser usar um tom de vermelho, um outro tom, também fica bom. Para quem quiser, para tá auxiliando, pode usar também um pedaço de fita crepe, tá? Eu vou colocar aqui.
que daí não tem perigo do stencil sair do lugar. E dá aquela borradinha, né, que a gente não quer. Ó, vou posicionar aqui da forma que eu achar melhor e vou colar. Colado, eu vou com o meu pincel, tiro bem o excesso do pincel, o excesso da tinta e venho só com uma sujeirinha da tinta no pincel, tá? Ó, opa, só uma sujeirinha de tinta no pincel e venho fazendo movimentos circulares. Ó. Vou trabalhar assim por toda a lateral do meu tecido, fazendo os 4 lados. Vou passar, ó, viu? Eu mexi aqui, ó. Então, quando a gente tá com a fita, passou a fita, não tem problema, que ele volta pro lugar, né? E se a gente não tem a fita, o apoio da fita, ele sai do lugar e às vezes a gente borra, daí desencaixa, acaba desencaixando o stencil e não fechando ele legal lá no final. Acaba que ele desencaixa, né? Mas com o apoio da fita, ele não sai do lugar. Ó. Agora, fiz o canto. Esse stencil aqui, eu preciso movimentar ele e encaixar a parte reta com o canto, ó. Tem uns que não precisam, que já vai direto. Esse aqui precisa, ó. Encaixei aqui certinho, vi que tá bem encaixadinho. Posso colar a fita e dar continuidade. Então, essa parte é bem fácil, vocês já sabem como é. Eu vou fazer aqui o meu e depois eu volto para mostrar para vocês como ele ficou e também pra gente fazer a parte com a flor, a parte do centro dele. Fiz aqui por toda a minha volta, tá? Ó, o barrado em toda a volta aqui, nos 4 lados. Agora, vou trabalhar com o stencil de flor. Vou colocar ele aqui bem certinho, bem retinho na tábua, né? E vou pegar o stencil. Eu vou usar só a cor que eu usei no barrado e um tom de amarelo. Vou usar o amarelo ouro. Vocês podem estar usando a cor que quiser. Se quiser fazer a parte da folhinha de verde, e, enfim, usar outros tons, né? Pode usar, sem problema. Essa parte que aparece aqui manchada é a parte da minha tábua, tá? Então, como eu disse pra vocês, vou usar esse stencil aqui. Vou posicionar ele aqui meio que de cantinho. Saindo de um canto aqui, ele assim meio de ladinho. Aqui nessa parte onde tem espaços do stencil mais próximo, ó, a parte do tecido, eu vou colocar um pedaço de fita para não ter perigo de quando eu passar o pincel por ali, eu manchar o meu tecido de baixo, né? Fica com um borradinho ali. Então, para isso não acontecer, eu vou cobrir aqui já para evitar. Ó. Feito isso, como eu disse para vocês, vou usar o amarelo ouro. Vou usar o amarelo ouro e a mesma cor
que eu usei para fazer o barrado. Vou tirar bem o excesso do amarelo, limpando bem. E vou pôr um pouquinho de amarelo aqui no cantinho das folhas. No outro ladinho. Bem suave. Ó. Vou colocar também na parte do meio aqui das flores, onde seria o miolo, né? A ponta das pétalas. Ó. Pouquinha tinta, bem pouquinha tinta. Aqui eu acho que eu vou ficar com a mão na frente. Ó, espalha bem esfumaçado. É só uma sujeirinha mesmo de tinta. Até porque esse tecido, ele não é próprio para pintura, né? Então, para evitar que a tinta se espalhe, que ele acaba borrando, é só mesmo uma sujeirinha de tinta. Fiz isso nas folhas. Ó, aqui ficou uma pra trás. E aonde eu achar que devo colocar, né? Ó, coloquei o amarelo, ó, onde eu acho que devo dar mais uma esfumada, que ficou muito amarelado, a gente dá mais uma espalhadinha. Opa, bati aqui com o pincel. Depois de ter feito isso com o amarelo, a gente vai voltar com a cor do barrado, tá? Com o tom de marrom mais claro. Também só uma sujeirinha no pincel, sem excesso. Tirar bem o excesso. Ó, vou começar aqui pelo cabinho e vou subindo. Posso preencher bem aqui. Ó, aqui nas folhinhas com cuidado que tem os raminhos, né? Pra ele não sair fora do lugar. Ó, e vai preenchendo aos pouquinhos. Aqui fica um tom bem bonito, quando mistura o tomzinho do marrom com o amarelinho. E vou trabalhando com os movimentos circulares e o pincel com pouca tinta. Esse detalhe não pode esquecer, tá? Sempre pouca tinta. Só uma sujeirinha, tirar bem o excesso da tinta no pincel. Do pincel num paninho, ou utilizar um pratinho. E só uma sujeirinha. Aí, se quiser deixar com mais tom de marrom, mais tom de amarelo, vai de vocês, tá? De acordo com como queira aplicar. Ó. Vou tentar fazer aqui do outro lado, não pra não ficar na frente. Com a mão bem leve, pra não ter perigo de mexer o stencil, né? Por mais que ele esteja coladinho com a fita, mas se a gente colocar muita força no pincel, ele acaba mexendo. E acaba borrando, estragando, né? Então, com bastante delicadeza, movimento circular, devagarinho, a mão bem levinha, tá?
Ó, já apliquei. A gente já fechou toda a partezinha. Se quiser reaplicar um pouquinho do amarelo onde a gente aplicou, para fechar bem, pode fazer mais um pouquinho do amarelo. Ó, pouquinho, né? Ó, pouquinho. Só para misturar bem o marronzinho com o amarelo. E feito isso, podemos tirar com cuidado, né? Vamos tirar. Se for colocada muita tinta, é bom esperar um pouquinho, uns minutinhos, deixar secar para depois remover o estêncil, tá? E se for com pouquinha tinta, assim como a gente aconselha, aí tudo bem, pode tirar na hora. Ó. Prontinho. Agora, a gente espera secar um pouquinho, para que realmente não borre a tinta, né? Que a gente tenha certeza que a tinta tá bem sequinha, pra gente vir aplicando a termolina no barrado, tá? Eu vou deixar o meu secar aqui um pouquinho e já volto com vocês pra gente fazer essa parte. Depois de ter deixado ele secar, secou bem, deixei em torno assim de umas 3, 4 horas secando pra ter certeza, né, que secou, que não vai ter perigo de borrar a tinta. Então, agora eu vou usar esse produto aqui que muitas de vocês já conhecem, que é a Termolina, com auxílio de um pincel que eu já deixo só pra fazer isso, tá? Ó, qualquer pincel que vocês tenham aí. A gente vai estar aplicando só aqui nessa partezinha do barrado onde a gente vai recortar. Não precisa aplicar com exagero, mas é uma camada bem generosa, para depois a gente poder recortar e não ter problema de desfiar. Vou colocar o meu aqui no pratinho. Coloquei aqui. Pego no pincel e só vou aplicando. Ó. Eu vou recortar bem aqui na pontinha do barrado. Então, eu vou aplicar pra cima da onde eu vou recortar e abaixo da onde eu vou recortar. Então, eu vou aplicando bem, espalho. Ele vai ficar assim, bem molhadinho mesmo, é normal. Ó. E vou aplicar por toda a volta. Depois de aplicar por toda a volta, a gente tem que deixar ele secar. Vamos cortar, né? E reaplicar pelo lado do avesso, tá? E como eu falei pra vocês, fica um trabalho bem bonito, bem diferente, mas ele precisa de uma lavagem mais delicada por conta da termolina, tá? Por conta do recorte, pra não ter perigo de acabar desfiando depois e perder o trabalho, né? E quem não quiser tá fazendo esse processo aqui de tá passando essa termolina, como eu falei, basta fazer a bainha, que também fica um trabalho bem bonito e bem acabado. Se não quiser passar crochê, nem precisa. Só a bainha já é o suficiente, porque ele já fica com um acabamento bonito por conta do barrado do estêncil, né? Então, tudo são dicas para você estar fazendo. E como vocês são bem criativas,
né? A gente sabe que vocês vão fazer trabalhos lindos. Depois de ter aplicado a termolina, deixei secar por um tempo. Ele fica assim, já endureceu bem aqui nessa partezinha. Agora é só vir recortando, tá? Vou pegar uma tesoura bem boa e vou recortar aqui de fora a fora. Bem aqui aonde faz a marcaçãozinha aqui, né, ó. Vou recortar. E depois de recortado, a gente aplica mais uma camada de termolina pelo avesso, deixa secar e daí tá pronto. E quem não quiser, né, como eu falei, antes de passar termolina, não precisa, né, nem passar termolina e pode estar fazendo a bainha. Então, vou recortar aqui o meu, assim ficou, depois de ter reaplicado, né, recortado e reaplicado a termolina. Ficou bem firme as pontinhas, tá? E fica bem legal. Eu vou deixar uma fotinho aqui no final para vocês poderem tá vendo a peça esticadinha assim certinha, tá? Então, é isso. A gente agradece. E uma ótima semana a todas. Um abraço.